Vamos dar início a mais um programa Café com Letras. Hoje nós estamos recebendo a professora e advogada aqui no nosso estúdio, Elaine Adelina Pagani, mais conhecida por os seus alunos e seus amigos, seus colegas de trabalho como professora Elaine. Tudo bem, professora Elaine? Tudo bom. Uma grande satisfação de estar aqui no programa Café com Letras. Eu fico imensamente feliz com o convite que foi feito e de poder divulgar esse trabalho que nós fizemos na faculdade. Para nós é uma satisfação realmente recebê-la, né? Sabemos de toda a sua história, né? Lá na UBRA, hoje na FAMAC. O que conta? Quem é a professora Elaine? Quem é a professora Elaine no contexto aí? Então, antes da professora Elaine, eu nasci em Gravataí. Meus pais vieram de Santa Catarina, então aqui eu nasci nesse maravilhoso estado, na cidade de Gravataí. Sim. E fiz todo o meu... Morei em Gravataí até os 3 anos, depois nós viemos para Porto Alegre. Nessa trajetória eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio, entrei na Pontifícia Universidade Católica, no curso de Direito, me formei em 91, faz bastante tempo. Faz tempo, hein? Poxa. Em Ciências Jurídicas e Sociais, que Sim. É o curso de Direito. É curso de Direito, claro. Mas então, para esclarecer, porque às vezes a gente fala Ciências Jurídicas e Sociais, Sociologia, Ciências Políticas. Não, é o Direito, é o famoso curso de Direito. Mas houve essa troca de denominação, então é o curso de Direito. Sim. Depois, paralelamente ao curso, eu já comecei a trabalhar, fui bancária no Banco Meridional. Na época do Meridional. Na época do Meridional. E depois eu, então, me formei e comecei a trabalhar numa empresa de construção civil, incorporação imobiliária, e aí que eu peguei o gosto pela área do direito imobiliário e eu fiz 5 especializações, porque um hobby que eu tenho, que eu gosto muito, é estudar. Eu gosto de passear, de viajar, enfim, mas eu gosto muito de estudar. Então, fiz essas 5 especializações na área das relações internacionais, depois foi na área do direito urbanístico e fashion law. Então, assim, eu não sou uma pessoa tão focada, eu sou mais ampla, eu gosto de diversidade, de conhecer. Então, por isso não fiz numa área só e depois eu fiz o mestrado em Direito, na PUC também. Aí o mestrado foi um pouquinho mais longo, em função de já estar trabalhando e outros compromissos, mas concluí o mestrado. Depois a minha vontade era continuar fazendo doutorado, e aí eu pensei, puxa vida, e agora? O que eu faço, né? Então eu acabei fazendo outras especializações, ainda no direito urbanístico, e no mestrado, quando eu fui desenvolver a minha dissertação, eu inicialmente, o tema, e claro que os professores, eles são uma grande referência para os alunos, seja desde os pequenininhos lá do ensino fundamental até o curso superior, estrito sensu, lato sensu, sempre é uma referência. Então, tive um professor que eu admiro ele muito, que é o Dr. Luiz Edson Fachin, que hoje é ministro. E ele, assim, tinha uma didática incrível e falava com uma propriedade. E aí eu tinha vontade de escrever sobre a trajetória da mulher, né? De onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. Até fiz um trabalho nesse sentido. Sim. Mas depois ele foi para o Paraná. E como eu não podia acompanhar nas orientações, eu acabei ficando com outro orientador, igualmente respeitabilíssimo, o Dr. Facchini Neto. E daí eu mudei o foco. Aí eu fui para a área do direito de propriedade. Como eu já trabalhava em empresa de construção civil, incorporação imobiliária, então eu fui para a área do direito imobiliário. E aí eu desenvolvi a minha dissertação focando no direito de propriedade e o direito à moradia, porque não necessariamente precisa ter o direito de propriedade assegurado na escritura, registro, para ter o direito à moradia. Direito à moradia e direito de propriedade é diferente. Pode ter o direito assegurado à moradia, que é constitucionalmente assegurado para todas as pessoas, e pode não ser o dono do título de propriedade
do local. Então, tem os meios de concessão, de direito real de uso, né, para habitação. Então, eu comecei a adentrar mais nesses aspectos e eu comecei a ver que o que eu estava tratando era um grão de areia, era uma gotinha no oceano, porque Sim. envolvendo tudo isso nós temos o direito urbanístico, pouco conhecido, pouco difundido, mas muito importante, porque ele trata do todo. Então, aquela propriedade, aquele direito à moradia que eu estava querendo entender um pouco mais e desenvolver o meu trabalho, eu comecei a ver que estava num contexto muito maior. E aí eu comecei, me despertou esse lado para o direito urbanístico. Sim. E daí eu fui atrás, comecei a participar de congressos e o primeiro que eu fui foi em 2006, em São Paulo, na USP. E lá eu já conhecia a trajetória do professor Edésio Fernandes, da professora Daniela Libório, da nossa querida Betânia Alfonsin, que se ela nos assistir, um grande abraço. Isso. Admiro muito o trabalho dela. E aí eu comecei a ver o quanto é imenso, importante o direito urbanístico. Tanto que depois as especializações que eu fiz uma na Unicinos e uma na PUC Minas, foi em direito urbanístico. Aí dentro dessa trajetória, eu tive a ousadia de, em 2011, escrever para a presidência da OAB do Rio Grande do Sul como é que eu vou dizer, uma solicitação, uma sugestão de quem sabe se a OAB criasse uma comissão de direito urbanístico. E aí foi e tal. Claro que a presidência ela tem muitas demandas, muitos expedientes, claro. mas lá pelas tantas eu recebi a resposta. Olha aí. E sim, foi criado em 2012. E aí eu fiquei como presidente da comissão, porque eu sugeri, eu gostaria muito de participar, mas não precisava ser como presidente, desde que ela existisse, porque era uma comissão importante que pensa nessas questões que acabam ficando apropriadas ou pelo direito imobiliário, que igualmente é importante, mas cuida de um foco, da parte mais privada. Então, essa parte do direito coletivo, do direito urbanístico, ela tem esse olhar pelo direito urbano. Sim. E foi, então, aprovada, foi constituída a comissão, foi criada. E aí eu fui convidada, então, para presidir. Eu tive a satisfação de presidir agora até de 2012. Aí as gestões foram recriando a comissão, porque ela ficou no âmbito de comissão especial. As comissões permanentes, elas são comissões que não importa a gestão, elas sempre vão existir. Sim. E a comissão especial é naquela gestão. Renova em cada gestão. Isso. Então, ela foi sempre renovada até 2024, início de 2025. Aí eu falando para os colegas, os meus colegas de comissão, eu disse, olha, eu já fiquei bastante tempo na presidência, eu gostaria muito de continuar, né? A pessoa que assumir, eu me disponho a continuar, mas eu acho que tem que renovar, porque a gente vai com muita vontade fazer um trabalho. Feito esse trabalho, a gente quer que ele tenha continuidade, mas a gente precisa dar espaço para que outras pessoas, outras ideias, e vai na continuidade. Claro. Aí um colega, então, ele não foi muito fácil, porque é um trabalho voluntário que a gente faz. Sim. E só que então, as pessoas têm que colocar na agenda essa disponibilidade, enfim. E dentro da trajetória da comissão, nós fizemos a publicação de 5 obras. São e-books. Fizemos edital em cada ano que teve a publicação. Convidamos autores de todo o Brasil para falar sobre temas do direito urbanístico. Nesse edital, a gente colocava, então, linhas temáticas e as pessoas iam se identificando e fazendo, então, o envio dos seus trabalhos. Sim. Nós fizemos 5 publicações, né, em e-book. Elas estão disponíveis no site da OAB, na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. Então, ali dá para acessar esse material.
Então, a gente trabalha de forma voluntária e tem bastante trabalho. Pois é, né? Tem bastante trabalho. Inclusive, sempre a gente privilegiou a temática da educação, buscando divulgar o quanto o direito urbanístico ele é importante e precisa ser mais difundido, né? Me parece que as pessoas da área do direito, elas não se apropriam muito do direito urbanístico e outras, então, áreas, elas se apropriam mais. Sim. Mas não é na área nem de um nem de outro, é de todos. Né? O direito coletivo Mas por que os advogados não procuram direito urbanístico mais frequentemente? Ele é um assunto que mais público ou também atinge o interesse privado de várias pessoas? Ou Ele tem ambos, mas predominantemente é o direito público. Eu creio que não seja, que seja ainda pouco conhecido, porque ele estava à sombra do direito administrativo. Eu, quando estudei, eu tive aula do direito administrativo e eram lá nas últimas 2 aulas que se falava um pouco do direito urbanístico, porque ele estava dentro ele não tinha autonomia. Sim. Então não tem princípios e nem legislação própria. Hoje já tem cadeiras. Hoje tem, porque a partir do advento do Estatuto da Cidade, sim. Aí sim, isso vem de um movimento desde a década de 70, começa o movimento pela reforma urbana, e aí isso culmina com o envio de em torno de 26 artigos para a Constituinte de 1988. E na Constituição de 88 ficaram 2 artigos, o artigo 181 e 183. Não, 182 e 183, que trata da ordem urbana. Então, é muito recente. Sim. Dá para entender porque, na verdade, parece... Bom, já estamos em 2025, né? Sim. Só que... É muito lento. É lento. É lento. Até haver uma apropriação, entender. É um novo ramo dentro da área jurídica. E esse ramo, do que ele trata? Assim, claro, é urbanismo e tal, mas o que ele, mais profundamente, assim, para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, saber um pouco mais, né? Claro. Já que é um assunto ainda um pouco divulgado. Claro. Da ordenação das cidades, do espaço urbano, uso e ocupação do solo. Sim. Então, toda a questão do regramento. Hoje, por exemplo, a gente passa por eventos climáticos. As nossas cidades estão preparadas ou não estão preparadas? Parece que não estão preparadas, né? Então, claro que não é uma área só do direito, não é só da arquitetura, ou da engenharia, ou da sociologia. Ela é muito bonita e muito rica porque ela precisa todos esses olhares. Sim. Inclusive do direito urbanístico, uma área reservada aos juristas, né? Claro. Mas no urbanismo da arquitetura, no olhar sociológico da evolução, antropologia. Então, tanto que as equipes que trabalham, por exemplo, no serviço público, no município, por exemplo, tem equipes multidisciplinares. Quando vai se fazer uma intervenção na cidade, é importante que a equipe que vai verificar é a equipe que tem todos esses olhares. Claro. Então, realmente muito, muito bonito, né? Eu acho que talvez não aconteça ainda na efetividade, mas eu acho que a tendência é. E uma pessoa da comunidade, um trabalhador normal, uma pessoa comum, como se diz, né? Uhum. Qual o motivo que ela procuraria um advogado especialista em urbanismo, né? Uhum. Para entrar com alguma ação, alguma coisa nesse sentido? Para uma regularização fundiária, por exemplo. Claro, vai procurar um advogado que é civilista. Ele vai entrar com ação de uso capião. Sim. Mas é uma área que ela está mais afeta, eu diria. Porque o uso capião nós temos, tem o ordinário, extraordinário, tratado pelo Código Civil, o constitucional urbano e rural, nós temos o familiar, nós temos do Estatuto da Cidade, uso capião coletiva. Então, a gente tem várias figuras. É importante ver qual é a situação para entrar com o remédio processual correto, né? Claro. E regularizar aquela área. Ali, sim, reconhecido um uso capião, a pessoa vai ter o título de propriedade. E outro problema simples que possa ter a sociedade, o contribuinte, a pessoa, morador em determinada rua, determinado bairro da nossa sociedade,
Está dando problema da pavimentação. Ele pode buscar um advogado para... Como é que funciona nesse sentido aí? Ele pode levar essa ansiedade para que o advogado entre com alguma ação contra a prefeitura? Como é que é esse detalhe? É uma pergunta simples para quem realmente quer fazer um questionamento simples. Sim, sim, pode procurar, porque é a pessoa que vai verificar o plano diretor, vai verificar a legislação que rege aquele município e pode, então, orientar e assessorar, Sim. pode indicar os caminhos, né? Pode fazer essa interlocução. E realmente associações de bairro, por exemplo, Pois precisam muito de orientações, até para regularização. Exato. Né? Mais, né? Porque Claro, nós precisamos bastante a regularização. Bastante, exato. E aí efetivar, em última análise, o direito à moradia das pessoas, que elas não tenham um receio de sair de manhã e voltar e, de repente, tem uma ordem de despejo. Né? Então, como se diz, a casa não é só as 4 paredes e o telhado, é o entorno todo, né? Todo. Por isso fiz uma pergunta simples assim, porque às vezes as pessoas não conseguem, né, entender, né? Pô, um advogado urbanista, o que que ele faz, o que que ele não faz? Ele me auxilia em alguma coisa, eu, sociedade, né? Mais ou menos nesse sentido. Claro. Ficou claro, fica claro assim, né? Aí a pessoa pode saber, não, eu tenho um respaldo, eu posso buscar, né? Isso. Porque não é só o civilista que faz um uso capião, né? Então, mas é bom, é interessante. E a cartilha do direito à cidade e cidadania participativa? Bom, aí... Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Ah, então porque tá. Estamos no meio do caminho, então. Dentro dessa trajetória, então, junto à OAB, hoje a gente está com um novo presidente, o Dr. Fábio Vanin, e eu fiquei na condição, então, de vice-presidente da comissão. Sim. E o Dr. Fábio Vanin, se estivermos assistindo, um abraço e muito boa sua condução na comissão. Fico muito feliz de permanecer e estar trabalhando com pessoas tão dedicadas a esse tema. Então, paralelamente, eu estava trabalhando, então, nessa empresa de construção civil e eu sempre gostei de dar aula. Sempre gostei sempre quis, puxa, eu quero ser professora, mas eu não queria ser professora do ensino fundamental e ensino médio. Nada, absolutamente nada contra, mas cada pessoa tem um perfil. Claro. E eu queria, na área que eu fosse fazer o meu curso superior. Então, eu me aventurei. E eu estava lá, quase me formando, e fui na secretaria lá da PUC e perguntei, puxa, eu gostaria muito de dar aula. E aí, nunca vou me esquecer que o secretário me atendeu naquele dia, ele disse assim, olha, tu tem que procurar fazer um curso, depois de se formar, de metodologia do ensino superior. Na época, era o que era exigido. Isso. Então, eu disse, fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu me formei, eu fui fazer um curso de pós-graduação, meu primeiro curso de pós-graduação, que tinha metodologia. De metodologia de ensino, de pesquisa. E isso, daí eu fiz e fui na UBRA. Fui na UBRA, conversei com o coordenador, me apresentei, disse que eu gostaria muito de dar aula. Na época, eu dei a minha disponibilidade, eu tinha bastante disponibilidade e tinha o meu horário na empresa, na construção civil, mais flexível, porque daí eu trabalhava na gerência do jurídico. Então, eu tinha a flexibilidade e era à noite, basicamente era à noite para dar aula. Então, foi uma época muito interessante, trabalhava de manhã, de tarde, e à noite ia para a faculdade. Às vezes a gente olha para trás e diz, puxa, será que eu faria tudo de novo? Faria. Sim. Mas, sei lá, naquela época tinha mais energia, né? Era mais jovem. Claro, claro. Mas tudo na sua época certa. E daí eu comecei a dar aula. Aí eu dei aula lá na UBRA foram 14 anos. E depois, paralelamente, eu entrei numa outra faculdade, que é a Faculdade Cenecista, era a Facenza, Faculdade Cenecista de Gravataí. Pertence à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Sim. E eu comecei, então, a dar aula. Hoje é a Faculdade Senec Gravataí. Sim. Lá, então, não demorou muito para a diretora me convidar, porque eu entrei no curso de administração. E daí ela me disse se eu teria disponibilidade, interesse de
entrar num projeto para criar um curso de direito. Eu disse, olha, que bacana, legal. hein, E aí eu disse assim, vamos lá. O que é a persistência da coisa, né? Sim. Aí se fez toda uma pesquisa, porque eles tinham já feito pesquisa junto à comunidade para ver quais os cursos de graduação que, na época, comportariam uma demanda. E daí, então, foi educação física, direito, e a educação física precisava de muita infraestrutura, inclusive piscina. Sim. Mas teve o direito. Então, do direito, olha, vamos lá, vamos fazer. Aí começa a estudar a legislação educacional, como é que a gente faz o projeto pedagógico, o que é necessário. Aí tem as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. E aí fui e tal. Que na UBRA eu dava aula e também trabalhava na extensão e nas atividades complementares. Fazia essa subcoordenação. Então, já ia também aprendendo, conhecendo, que faculdade não é só a sala de aula, professor e os alunos, tem muito mais, é uma grande gestão, né? Sim. Tem ensino, pesquisa e extensão, e tem toda essa questão da gestão educacional e a legislação, Sistema Nacional de Ensino. E em todas as esferas, né? Desde o fundamental, ensino médio, os técnicos, a graduação, e a pós-graduação, especialização e mestrado e doutorado. Então, a lato sensu e a estricto sensu. Então, realmente se abre um outro mundo, né? Claro. Aí fizemos o projeto, foi aprovado, e o curso começou, então. Na época, eu não pude assumir a coordenação. Aí outra colega assumiu a coordenação. Até depois ela ficou grávida, ela não era daqui da região, ela teve que se mudar, e daí, novamente, a diretora disse, olha, tu quer assumir a coordenação? Ver, né? E eu disse, olha, primeiro fez o projeto, agora vamos assumir. Sim. Aí eu já estava com mais disponibilidade de tempo, então eu assumi a coordenação e lá eu fiquei até 2019. Depois eu fiquei um ano como diretora da faculdade, Senec Gravataí. E na UBRA eu saí, porque aí não consegui mais a compatibilidade de horários, e como eu assumi a coordenação na outra instituição, fiquei na outra instituição. Equilibrou. Isso, e aí no curso, todos os cursos superiores, e a outra área que eu gosto muito é a área da educacional, então em todos os cursos superiores existe um NDE, que é um Núcleo Docente Estruturante, que é composto pelo coordenador do curso e os professores, um grupo de professores, pelo menos 5. E eles pensam o curso, eles fazem a gestão do curso junto com o coordenador. E ali, então, a gente fez uma reformulação na matriz curricular, e aí acrescentamos a disciplina de Direito Urbanístico e Ambiental. Aí. Então, tudo isso Chegou assim... a vez... Puxa vida, porque aí eu já... Aquele primeiro congresso que eu fui, em 2006, que eu conheci essas pessoas de referência, depois eu vinha conhecer elas pessoalmente, a fazer trabalho junto. E sempre foi uma demanda, assim, Por que não tem... Por que o direito urbanístico, ele fica sempre em segundo plano, né? Fica sempre como disciplina eletiva. Como era também o direito do consumidor, que hoje é obrigatório. Né? E aí nós temos o nosso professor Marcelo, que é muito atuante na área do direito do consumidor. Um abraço, professor Marcelo. E então passou a ser obrigatório. O direito urbanístico, por mais que a OAB, né, as comissões fizessem um movimento para tornar obrigatório, ainda não é. Mas, como a gente, na época, quem coordena um curso, e junto com o CMNDE, de acordo com as diretrizes curriculares, tem essa possibilidade de inserir disciplinas para dar além das que são minimamente obrigatórias, outras para dar uma roupagem, assim, uma apresentação do curso, um atendimento ao contexto social no qual ele está inserido. Sim, claro. Então, nós colocamos o direito urbanístico, pensando que Gravataí, onde estava o curso, quase que 70%, 60% área rural, né? E de área urbana 30%. Sim. Então, daí
foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E daí, nessa caminhada, depois eu acabei saindo da faculdade Senec, em 2021, e fui para a Faculdade Mário Quintana, a FAMAC, que hoje eu trabalho lá. Isso. E também lá eu fui convidada em 2018, final de 2017, para também trabalhar com o projeto pedagógico para a criação do curso. Pô, que legal. E aí ele Bom, foi... já vinha com experiência também, né? Sim, aí eu já vinha com experiência. E ali, então, na formação, junto com os colegas que a gente fez a concepção do curso, Sim. daí eu disse, olha, vamos privilegiar o direito urbanístico, que ele é bem importante, né? E junto, claro, todos os colegas vão, além daquele conteúdo mínimo que é trazido pelas diretrizes curriculares nacionais, que Sim. dispõem sobre o curso de direito, outras disciplinas podem agregar. Então, aí a gente já colocou o direito do consumidor como direito de disciplina obrigatória, Ótimo. direito financeiro, tributário sempre foi. Então, a gente já foi se antecipando e colocamos o direito urbano. Aí nós chegamos na cartilha, porque começou o curso, o seu funcionamento, em 2019, em agosto. E foi aí, rápida a tramitação até, né? Foi. Desse curso foi bastante rápido. Tem uns que demoram um pouco mais, tem outros que... Porque tinha, há bastante tempo, os cursos demoravam assim, 3 anos. O empreendedor fica quase desanimado, né? Desanimado, claro. E nesse caso foi bem rápido. Nós protocolamos, fizemos o protocolo do pedido, depois veio a visita, Porque às vezes a pessoa não tem toda aquela técnica e conhecimento, entendeu? Aí pode demorar na tramitação interna no MEC ou não? Não, a tramitação interna do Ministério da Educação, quando faz o protocolo, Sim. que a instituição tem a intenção pede a autorização do curso, lá internamente a gente não tem ingerência. Sim. Mas tem processos que correm mais rápido, eu acho que talvez as equipes que trabalham, aí eu não sei exatamente. Como mas tudo, né? Mas, por exemplo, da faculdade da FAMAC, o credenciamento da faculdade teve o ato autorizativo do curso de administração vinculado. E aí foi um pouquinho mais demorado. Né? Agora, do curso de direito, foi bem rápido. E o curso de fisioterapia também. Nós protocolamos o pedido em 2021. Foi 2020, final de 2020. 2022 já estava com a portaria de autorização e já começou o funcionamento. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fez reconhecimento do curso de recursos humanos, foi muito rápido a portaria para ser publicada. Claro. E do direito, o reconhecimento do curso demorou um pouco mais, depois o reconhecimento demorou um pouco mais. E o reconhecimento, por exemplo, de psicologia também foi bem rápido. Então, eu acho que é um trabalho interno, né? Também. Né? Mas também. Ali a instituição não tem nenhuma ingerência. Sim, Só fica ali aguardando. Claro. Quando é que vai ser a portaria pra fica naquela ansiedade, Isso. né? Claro. Então, a gente colocou... Mas isso é muito bom, que seja rápido, né? Que Sim. seja célere, né? O empreendedor, quando decide fazer isso, quanto mais rápido, quanto mais celeridade for dada, melhor, né? E também acredito que seja pela questão do EMEC ter... hoje ele está todo... o EMEC. Eletrônico. Pode ser. Tem um sistema bem alimentado, ele funciona por si, né? Então, hoje não é mais tão demorado. Um monte de processos e papéis, papéis, né? A gente pegou uma geração... Um parênteses, né? Eu estava lendo esses dias. A gente pegou uma geração que a gente aprendeu de uma forma e a gente teve que reaprender. Então, a gente escrevia na máquina de escrever, tirava foto na máquina. O rolo de filme tinha que durar 12 fotos na viagem. Mais que isso não dava, exatamente. Né? E aí a gente reaprendeu tudo, caro, né? O rolo era caro. Mandar... Deus livre estragar uma foto. E hoje a gente está com o computador. Tem o smartphone que faz tudo, né? Então, eu acho que nisso aí teve muita mudança que favoreceu bastante, né? A agilidade dos processos. Muito. E aí, lá na composição da matriz curricular, o direito urbanístico ficou lá nos últimos semestres, ele ficou no 8º semestre. Então, agora já temos alunos formados, já temos vários. Então, eu, em 2024, trabalhei com essa disciplina. E
Também, hoje se fala, aliás, hoje não, é 2014, que pelo Plano Nacional de Educação, que é de 10 em 10 anos e faz toda uma reformulação no ensino, foi levantada a proposta de haver a curricularização da extensão. Então, como o ensino superior ele está sobre um tripé do ensino, pesquisa e extensão, o aluno poderia, eu, por exemplo, quando estudei, eu fiz o ensino, eu fiz as disciplinas, Sim. fiz as provas, mas eu não fiz na época pesquisa e não fiz extensão. Participei de extensões, mas não fui assim uma aluna extensionista, não Claro. participei de um grupo da CAPES de pesquisa. Eu fiz as disciplinas aprovadas, colei grau. Hoje, a partir desse Plano Nacional de Educação que instituiu a curricularização de extensão, por dentro do currículo do curso, tem que ter atividades de extensão. Aí se chama extensão curricular. Aí a extensão curricular ela tem que corresponder no mínimo a 10% da carga horária total do curso. E aí nós fizemos uma nova reformulação na matriz curricular, junto com a NDE. Quem coordena o curso é a professora Cláudia Bertoni. Então, eu participo do NDE. E foi feito, então, uma nova reformulação da matriz e algumas disciplinas que foram eleitas para trabalhar com a extensão, curricularização da extensão. E a extensão se diz assim, passar dos muros da faculdade para a comunidade. Então, a gente extrapola. Porque quando se fala em disciplinas, fica no âmbito da sala de aula, o professor e os alunos. Mas quando a gente fala de curricularização da extensão, o professor ele vai orientar os alunos a desenvolver um projeto e que tem que culminar com a aplicação na comunidade. Certo. Então, isso que se faz na extensão curricular passa a também ser obrigatório dentro do currículo do curso. Então, são eleitas... Aí depende, a instituição tem autonomia para eleger ou todas as disciplinas com um pouquinho de extensão, ou algumas disciplinas específicas totalmente na extensão. Então, quando eu peguei essa disciplina de direito urbanístico, eu pensei, é um desafio, porque a gente tem que desenvolver, além de dar subsídios, dar a base para os alunos entender o que é o direito urbanístico, o que ele se propõe, qual a legislação norteadora. Eu também vou ter que conduzir eles a desenvolver um projeto e aplicar na comunidade. Claro. E aí, os alunos, eles gostam de uma posição um pouco mais confortável, do professor explicando, eles recebendo ali o conteúdo, interagindo, a prova e deu, né? E nisso aí eles tiveram que ser protagonistas. Então, eu lancei para eles, vamos fazer um desafio, vamos fazer uma cartilha. Porque o que a gente pode fazer para a comunidade? Né, nessa extensão curricular dessa disciplina. Vamos munir a comunidade com informações. Né? Não vamos fazer uma linguagem que dificulta, uma linguagem extremamente técnica, porque a linguagem extremamente técnica o profissional do direito vai utilizar, mas como a gente quer atingir um público, que público a gente quer atingir? Então, quando a gente faz o projeto, a gente tem que pensar lá do outro lado, quem eu quero atingir, Claro. O que eu quero comunicar. Então, a gente pensou uma cartilha lúdica que atinja todas as pessoas para elas entenderem um pouquinho do direito urbano. Então, a gente intitulou a cartilha de Direito à Cidade e Cidadania Participativa. Criamos personagens. Aí o pessoal começa a vir, a interagir, a criar os personagens, a fazer os textos. E aí a gente desenvolveu, então, a cartilha e fizemos o lançamento dela na Câmara de Vereadores, no ano de 2024, em novembro. Aí os alunos foram, apresentaram a cartilha que eles desenvolveram. Era um grupo grande de alunos, então eu disse, nós vamos fazer a apresentação, talvez não possam estar todos presentes, Claro. mas sempre tem os que participam e que vão, e aí eu fiquei assistindo, né? E daí eles apresentaram a cartilha, depois a gente teve a oportunidade também na Feira do Livro, e aí os alunos também vieram, fizeram a apresentação, e também a gente inscreveu a cartilha
10ª Cidade em Movimento, que foi um evento que teve na cidade de Pelotas, na universidade, e daí a gente fez a apresentação também dentro de um painel que trabalhava com como as crianças veem a cidade, né, a interação. Então foi muito, muito prazeroso, muito legal de ter participado. Então essa sim é uma trajetória de vida, e daí quando eu comecei lá na UBRA, aí começou a professora Elaine. Que bom, hein? Pô, eu estava vendo agora aqui sobre a cartilha, né? 20 anos do Estatuto da Cidade. 20 anos do Estatuto E da agora Cidade. começou a Câmara de Vereadores de Porto Alegre a movimentar, né? Sim, sim. A reestruturar o nosso plano diretor, né? Tem tudo a ver, né? Lógico, né? Tem tudo a ver. Então, tem tudo a ver. Porque a de cidade... repente vão ter que refazer a cartilha logo adiante, né? Ah, sim. A proposta é que na próxima turma que trabalhe com direito urbanístico se faça a revisão da A cartilha. revisão da cartilha. Isso. Que aí os alunos que fizeram num primeiro momento deram o pontapé inicial. Aí os que vêm posteriormente na disciplina de direito urbano, eles vão fazer a revisão da cartilha. Eles podem implementar com outros personagens, Sim. eles podem fazer a revisão e verificar aquilo que porventura teve uma mudança, acrescentar mais informações. Uma ideia legal seria, porque a gente lança a ideia, depois as pessoas continuam, Claro, né? claro. Culminar talvez com um livro depois. Sim, porque sim, tem 44 páginas a cartilha. É uma cartilha mesmo, mas quem sabe mais adiante a gente consiga fazer um e-book. Claro, claro. Não, até porque agora com esse debate todo aí vai haver mudanças consideráveis. Vai haver mudanças consideráveis, né? Sim. Uhum. Então, mas ela está na primeira edição ou não? Na primeira. Na primeira edição. Na primeira, de E a ideia é 2024. cada ano, cada turma fazer uma... Cada turma. Cada turma. Isso. Cada turma a participação porque daí na melhoria da cartilha, colocação de coisas mais atualizadas. Né? Isso. Porque nós trabalhamos em um semestre. É pouco tempo, porque não é 6 meses cheios, né? Sim. A gente começa, ali foi no segundo semestre de 2024, então iniciaram as aulas no finalzinho, última semana de julho, e fomos até o início de dezembro. Mas aí a gente tem prova de grau A, grau B, tem o grau C, e esse desenvolvimento, então, lançamos a cartilha, mas ela está aberta para se fazer a revisão, se fazer uma implementação, se criar novos personagens, trazer outros assuntos inerentes ao direito urbano e ambiental também. A disciplina trabalha com direito urbano e ambiental. Sim. Né? Então, trazer essas... O ambiental é importante, né? Muito. No caso da FAMAC, há uma disciplina de direito ambiental, há uma disciplina de direito ambiental, né? Uhum. O direito ambiental já vem há muitos anos, né? Ambiental, sim. Sim, muito importante. É um ramo do direito já, um ramo autônomo, bem pioneiro, né? Agora, o urbanístico, ele veio, como se diz, à sombra do direito administrativo, depois ele alçou a sua independência, a partir do Estatuto da Cidade, que aí passou um ramo do direito para ele ser autônomo, ele precisa ter princípios e legislação própria. Claro. Aí ele não tinha, ele era tratado junto no direito administrativo. Então, passa a ser tratado como direito administrativo, igualmente importante, e direito urbanístico também, com as áreas de atuação. Claro. Agora, eu acho importante, né, no futuro, realmente transformar essa cartilha num livro, né? Porque eu sou escritor, já escrevi 6 livros, tenho uma experiência nessa área, mas não é o caso específica, né? Eu acho que é muito importante deixar alguma coisa, né? Eu acho que vai, talvez, dar bastante material para isso, com esse debate agora, com essa mudança aí. Faz mais de 40 anos que não se mexe no plano diretor de Porto Alegre.
O plano diretor de Porto Alegre, ele é que esse tema ele passa a ter a ficar em voga, a ser dada uma importância a partir do advento do Estatuto da Cidade. Sim. Então, foi dado um prazo para que as cidades com mais de 20 mil habitantes, ou que estivessem nas outras circunstâncias que o Estatuto determina, elaborassem os seus planos diretores. Sim. E quem já tinha, fizesse a revisão. E daí é um plano que ele tem vigência, e o Estatuto da Cidade diz que o plano diretor ele deve ser elaborado com vigência de até 10 anos. 10 anos numa cidade é muito tempo, e a cidade é um organismo vivo. Claro. Está sempre em movimento. Diariamente. Ele pode ser revisado em menos tempo, não pode ser mais, mas o legislador entendeu, 10 anos. Né? Faz o plano diretor, aplica ele, implementa, 10 anos. Aí, revisão. E assim por diante. Né? Mas não tem problema que a cidade tenha um plano diretor, que a revisão seja de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. Talvez até melhor, dependendo da movimentação dessa cidade, claro. Né? Das suas transformações urbanas. Não pode ficar muito tempo num plano diretor, né? Hoje o crescimento habitacional, o crescimento econômico, tudo social, né? A cidade ferve 24 horas com 24 novidades, horas. Com ansiedades, com vontade de progredir. Então... E a cidade, ela tem os seus vários personagens, né? Sim, também. Então, nenhum pode se sobrepor ao outro. Tem que ter uma harmonização. Tem que ter o espaço para o automóvel, mas tem que ser privilegiado o pedestre. Pedestre, claro, claro. Tem que ter a edificação, mas tem que preservar o meio ambiente. Então, tem muitas nuances, né, envolvidas. Num trabalho desse da Câmara de Vereadores para... Claro, com proposta do Executivo e tal, né? Uhum. Haverá uma participação de alguém especialista na área do urbanismo dentro da comissão lá? Como é que em outras oportunidades já houve alguma coisa nesse sentido? Tem, eu acredito que que é o momento do aumento da comissão da OAB lá participar, né? Sim. Tem assento. Tem assento, sim. Né? A OAB... Possivelmente tenha, mas eu digo a própria comissão de urbanismo da OAB. Sim, a OAB encaminha para a comissão. E a comissão representa. Isso. Sim, isso. Claro. Nós temos assento na comissão. Sim. E a representação, inclusive na comissão, a gente traz os assuntos. Que é um momento importantíssimo, né, de evoluir, né? Claro. A própria urbanismo, né? A comissão de urbanismo da OAB... dentro da sociedade, né? Porque claro. Hoje eu entendo que a sociedade às vezes não entende muito as coisas, entendeu? Uhum. E fica aquelas dúvidas, né? Sim. Pô, mas esse advogado é urbanista, mas ele fez arquitetura, sabe? Uhum. Não estou aqui falando umas coisas tão simples, mas é aquilo que a sociedade pensa, entendeu? Uhum. Então, às vezes é bom e é importante deixar claro o que realmente faz, entendeu? Uhum. E a participação num debate do plano diretor é fundamental, né? Até pelo conhecimento. Ainda quero ver a professora Elaine lá na Câmara de Vereadores, lá defendendo, né? Professora? Mas que bom, eu fico feliz de ter pessoas como a senhora aqui no nosso programa aí. Foi um programa que foi lá rápido, né? Foi. 43 minutos, né? Passa rápido e faz parte, né? Sim. A senhora conseguiu sintetizar tudo aquilo que a gente queria, falou realmente aquilo que a gente queria. E quem sabe no nosso próximo aí já venha com a cartilha reformulada, né? Sim. Que a gente possa trazer alguns slides da cartilha para mostrar também, né? Claro. Então tudo é evolução. Então quando fizerem uma nova edição lá, nos avise e venham para cá para nós falar especificamente sobre a cartilha, né? Então, para nós foi uma satisfação e eu fiquei sabendo que a professora, às vezes, no momento de privado, não sei se pode falar, gosta de ser atriz, como é que é? Já participou de algum teatro? Como é que é? Sim. Acho que é bom falar isso também, porque o nosso programa é isso, né? Claro.
Então, não só tecnicamente, mas falar um pouquinho da gente, né? Sim, sim, eu tenho uma formação Desde muito... jovem sempre pensou isso? Ai, sempre gostei. Eu Sempre sempre fui gostou? muito tímida. Na verdade, eu sempre fui muito tímida. Sim. Então eu pensei assim, puxa, como é que eu quero dar aula se eu sou tímida, né? E eu vou estar na sala de aula com 40, 50, 60 pessoas, né? Eles Sim, vão claro. estar me olhando, esperando de mim. Claro. Meu Deus, eu não posso chegar lá e não conseguir falar. Então eu comecei a fazer cursos de desinibição, oratória. Entendi. Oratória, muito bom. E daí, uma vez, num curso, eles disseram assim, quando a pessoa está na frente de alguém, ela pode estar aqui com a mão gelada, pode estar tremendo. Tá tremendo, bota as mãos, apoia elas. Já fica... Tá com a mão gelada, ninguém está tocando. Então não está claro. vendo que está gelado. Claro. Né? Então tem muita coisa que a gente fica pensando e se sufocando e se preocupando, que na verdade não tem essa importância toda, né? Sim, A sim. gente tem que tentar superar isso. Claro, é um desafio. Tem uns que conseguem lógico. mais, outros menos. Claro. Mas eu me desafiei porque eu gosto muito. Mas como é que eu vou ir se eu sou tímida, né? Sim. Então eu fiz alguns cursos, ouvi algumas coisas que eu nunca tinha ouvido, algumas coisas já tinha ouvido, mais óbvias, mas tudo aquilo foi me ajudando a perceber que se eu não vou abrir a boca e falar alguma coisa que eu não tenha, digamos assim, eu não tenha lido, não tenha estudado, Claro. falar por falar. Sim. Se eu não sei, eu vou ficar quieta e vou ouvir, porque eu vou aprender. Até busca depois a informação para dar. Claro. Isso é muito importante. A gente não repassar uma informação que a gente não sabe, exato. ir na fonte. Claro. Né? E hoje com a IA, que as minhas meninas dizem que a inteligência antiga não é inteligência artificial. Esses dias elas falaram, a gente começou a rir, né? Aí a inteligência artificial, claro, ela monta, ela faz cenários, ela faz da pessoa, coloca a voz. Então, a gente tem que estar ciente disso e buscar informação na fonte segura, né? Claro, ser um pouco cético, claro, se proteger e tem que fazer isso, então. E daí eu fiz esses cursos e quando eu era novinha eu também desfilei, né? Daí depois, agora, quando eu me aposentei, eu continuo trabalhando e tudo, mas aí eu sou da agência da Elaine Estima. Elaine, um abração, a minha xará. E às vezes eu faço uma ponta num comercial, uma figuração. Então, é assim um momento de lazer, de hobby. Sim, que bom, claro, né? levo profissionalmente, tem que estar lá no horário, tem que ficar claro, todo horário, gravação demora. Às Sim. vezes é uma pontinha. A gente mal aparece, mas a gente se dedica. Mas eu fiz curso de teatro também. Também fiz curso de oratória, fiz tudo isso para poder também aprender, porque a gente tem que aprender, né? Tem que aprender. Eu sou uma pessoa que quando eu não sei, eu busco a informação. Sim. Quando eu não sei, eu procuro aprender, entendeu? Fiz 6 meses de curso de teatro, né? Fiz bastante até na escola de teatro aqui em Porto Alegre. Mas eu estou aqui com Maurício Dedé Teles. Seu conhecido? Ai, o Maurício. Maurício é professor na faculdade. Sim, então eu gostaria que a senhora levasse o convite para ele, para vir participar conosco. Claro. Pode dar o nosso contato lá. Claro. O nosso programa é isso aqui. Vai no canal do YouTube do Café com Letras. Tá? E nós estamos abertos aí, não só para pessoas que escrevem, só para escritores. Nós demos uma repaginada no nosso programa, né? Então nós estamos trazendo... Porque quem orbita as letras? São quase todas as profissões orbitam as letras, né? Sim. Não é só o escritor em si, tem o jornalista, tem o advogado, o próprio administrador, tudo se olhar nesse sentido. Então nós estamos ampliando o nosso leque, né? Já estamos passando aí do 36º programa, né? Então é uma coisa interessante, está tendo uma boa aceitação. E nós vamos mandar o link depois para nós colocar nas redes sociais. Claro. Então, professor Elaine, eu sinto, mas vamos ter que concluir nossa entrevista por aqui. Para nós, mais uma vez, é uma satisfação imensa estar com a senhora aqui, poder ouvi-la e dizer que nós estamos à disposição. Tá? E aí,
deixe as suas considerações finais aí do nosso programa. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e falar um pouco de si. Parece que passa um filme, né? Toda uma trajetória e Sim. eu gostei muito e quero parabenizar pelo programa. E, claro, gostaria de vir outras vezes. E, puxa, esse projeto ele é importantíssimo. Eu fico muito, muito feliz mesmo de ter participado. Tá bom. Muito agradecido mais uma vez e queremos finalizar o nosso programa aí mandando um abraço para todos que nos assistam no canal Café com Letras no YouTube, hoje, né, entrevistando a professora Elaine Adelina Pagani, conhecida como a nossa professora Elaine lá da FAMAC, hoje na FAMAC. Então, até o próximo programa e um abraço a todos.